Olá, todo mundo quer melhorar, né? Mas às vezes, pensar em grandes mudanças parece uma montanha impossível de escalar. A verdade, porém, é que os pequenos hábitos, aqueles feitos todo dia, com consistência, esses sim podem criar uma diferença gigantesca na saúde, no desenvolvimento pessoal e na vida como um todo. Hoje, a gente vai dar uma olhada em 12 hábitos bem simples que podem fazer exatamente isso. E fica a pergunta no ar: será mesmo que apenas 12 hábitos simples têm o poder de fato, melhorar radicalmente a vida até 2026? Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas é isso que a gente vai descobrir juntos hoje, mergulhando num guia bem prático para essa transformação. Vamos nessa! E aqui está o nosso mapa do caminho. Para ficar mais fácil de entender e, claro, de colocar em prática, a gente organizou os 12 hábitos em grupos temáticos. Então, vamos começar pelo começo, fortalecendo a nossa mente. Ok, primeira sessão. Vamos direto ao ponto. Os hábitos que ativam o cérebro, que estimulam de verdade nossas funções cognitivas e, de quebra, expandem o nosso mundo intelectual. Esse primeiro grupo de hábitos se apoia em 4 pilares, 4 atividades fundamentais para afiar a mente. Como a gente pode ver, são eles: a escrita, o aprendizado num novo idioma, a leitura e a prática de uma habilidade nova. Vamos entender direitinho como cada um deles constrói uma mente mais forte e ágil. Vamos começar com a escrita. A gente costuma pensar nela só como um jeito de se comunicar, mas o verdadeiro poder da escrita é interno. É, na verdade, uma ferramenta para aprender a pensar. Quando o cérebro é forçado a pegar ideias soltas e transformar em frases que fazem sentido, o que ele está fazendo na real é se organizando. É um baita exercício cerebral. E por falar em expandir a mente, olha só que dado impressionante. Apenas 4% de toda a internet está em português. 4%. Já parou para pensar nisso? Quando se aprende um novo idioma, tipo o inglês, não se está apenas ativando novas áreas do cérebro. Literalmente, se está abrindo as portas para os outros 96% do conhecimento mundial que está aí, disponível online. O que nos leva, naturalmente, à leitura. Pense num livro como um atalho, um mapa. Bilhões de pessoas já viveram, já erraram, já aprenderam lições valiosíssimas. E algumas delas foram generosas o bastante para deixar tudo isso registrado. Ler, então, é basicamente beber dessa sabedoria para a gente evitar as mesmas ciladas e acelerar o nosso próprio desenvolvimento. E, por fim, a prática. Aprender ativamente uma habilidade nova, não importa qual seja. Pode ser algo que um dia vire uma fonte de renda, como programação, ou algo só para relaxar, como pintura. É uma das melhores formas de manter o cérebro afiado, saudável e vivo. Mas não adianta nada ter uma mente afiada se ela estiver soterrada em bagunça, certo? É por isso que a nossa segunda sessão é sobre cultivar a paz interior. São hábitos para limpar a desordem mental, algo, nossa, absolutamente essencial no mundo de hoje. E para a gente entender o primeiro hábito dessa sessão, tem uma história antiga que é perfeita. É sobre 2 monges que, durante uma viagem, encontram uma mulher precisando de ajuda para cruzar um rio. Um dos monges a carrega nos braços para outra margem, mesmo que as regras deles proibissem esse tipo de contato. Bom, horas se passam e o outro monge, que ficou só observando, não se aguenta de indignação. Ele fica remoendo aquilo e finalmente questiona o colega sobre a quebra da regra. E a resposta é essa aí, simples, direta e, uau, profunda. Um deles resolveu o problema e o deixou para trás, no rio. O outro continuou carregando aquele peso na mente por horas a fio. E essa é a grande lição. A nossa energia mental não é infinita. Ficar carregando ressentimento, frustração, é como deixar um aplicativo super pesado rodando em segundo plano no celular. Ele acaba com a bateria. Essa energia poderia estar sendo usada para criar, para aprender, para crescer. Deixar para lá não é um favor que se faz ao outro, é otimizar a própria mente. E falando em liberar a mente, chegamos ao hábito do tempo em silêncio. A gente vive num bombardeio de informação 24 horas por dia. Se desconectar de propósito, sentar um pouco sem nenhuma distração, isso permite que a mente finalmente processe as coisas, descanse de verdade e explore caminhos que a correria do dia a dia simplesmente não deixa. Muito bem, agora vamos para a parte mais prática. São os hábitos que constroem a base, que dão energia física e financeira para que todo o resto possa acontecer. Essa é a nossa fundação. E essa base sólida se apoia em 3 pilares, 3 hábitos centrais: organização financeira, exercício físico e, claro, uma boa nutrição. E o interessante é que um sustenta o outro. Vamos começar com uma reflexão direta, mas muito necessária. Quem é que manda, a pessoa ou o dinheiro?
Viver naquela corda bamba de salário em salário, sem nenhuma reserva, sem um plano, isso cria um estresse sem fim. Organizar as finanças não é sobre virar milionário, é sobre comprar liberdade, sobre ter paz de espírito. Depois vem o exercício. E olha, ele vai muito além dos benefícios que todo mundo conhece, como mais energia ou imunidade. O impacto psicológico é o que realmente transforma. Cada vez que uma pessoa se exercita, ela está provando para si mesma que é disciplinada, que cumpre o que promete. Isso muda completamente a autoimagem. E, claro, para ter energia para se exercitar e para pensar com clareza, a nutrição é o combustível. A analogia aqui é perfeita. Pense nas células do corpo como uma pequena equipe de trabalhadores. Com comida de verdade, a equipe toda foca em produzir energia. Com comida processada, de baixa qualidade, uma parte dessa equipe tem que largar tudo para fazer uma faxina de emergência. A escolha do que essa equipe vai fazer está no prato. Finalmente, chegamos ao último hábito. Aquele que não só se encaixa com todos os outros, mas que tem o poder de melhorar e de elevar cada um deles. É a cola que une tudo. E esse hábito, o que amarra tudo, é algo que não custa um centavo e está disponível o tempo todo. É simplesmente estar presente. Não é nada complexo, não. É o ato de prestar atenção de verdade nas pequenas coisas. Sentir o cheiro do café, ouvir o som da chuva, notar a alegria de um animal de estimação quando a gente chega. O contraste aqui é total. Ou se vive no piloto automático, ou se está presente. Porque, afinal, de que adianta ler um livro, se exercitar, organizar as finanças, se a mente está sempre em outro lugar? Estar presente é o que permite colher os frutos de todos os outros hábitos. É o que dá cor e sentido a todo esse esforço. E tudo isso nos traz a pergunta final. Depois de passear por todas essas ideias, fica claro que a transformação não acontece quando se tenta fazer tudo de uma vez. Ela acontece ao escolher um ponto de partida. Então, a reflexão que fica é: qual pequeno hábito vai começar a ser construído hoje?